Quarto de Cima, mais um episódio. Quero agradecer você pela fidelidade, pela amizade. Você que está vendo o episódio pela primeira vez, puder curtir o canal, puder curtir o vídeo, puder dar uma divulgada também, copiar o link, mandar para a galera que é fã desse cara aqui, mandar no WhatsApp, botar no Story. Também você vai no meu canal, @VeigaPedro, você pode compartilhar o conteúdo lá para poder ajudar o Quarto de Cima a crescer e espalhar um pouco do amor de Deus, da palavra de Deus, né? E dentre outras coisas que o Quarto de Cima procura divulgar, né? A carreira dos amigos, dos artistas, o trabalho de profissionais como médicos, que teve o Dr. Rubens Rebouças no último episódio, e assim por diante. A gente procura reunir e conversar com pessoas interessantes. Ao menos para mim, né? Mas eu tenho certeza que esse cara aqui tem muita gente que curte o trabalho dele. Ele é um monstro, um super talentoso musicalmente. E ele, eu não sei se 1 ano, 2 anos, conseguiu formar uma banda com um grupo de amigos meus que forma a Fábrica Produções, né? Formou a banda 14G, mas já tem um caminho longo antes disso. Estou com Michael Castro, meu amigo. Como é que você está? Fala, Pedro, meu querido. Fala, galera que está assistindo aí. Tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. É um prazer estar aqui com você, tá bom? Legal, prazer é o Tamo junto meu. nessa aí. Tô feliz de estar aqui contigo. Igualmente. E aí descobri agora, né? Antes da gente começar, que você, na verdade, é de Niterói. Então, mais um Isso. carioca aí na história. Legal. Você está em Vila Velha? Você mora em Vila Velha há quanto tempo? Cara, aqui em Vila Velha, eu devo morar aqui já. Eu vim para cá com 5 anos de idade. Já tem praticamente uns 26 anos que eu moro aqui em Vila Velha. Ou seja, pelas 27, contas, você 26 tem anos. 31, 32. Tem 32, né? Por Ah. aí. Legal. Não, a família da 32 minha avó anos. paterna é do Espírito Santo, de Cachoeiro e Itapimirim. E aí depois alguns ficaram em Vitória e etc, né? Minha avó veio para cá. Uhum. Mas eu conheço bem, Legal. cresci indo a Guarapari, Vitória, Vila Velha, na fábrica da Garoto. Na minha infância, era o grande lance, era a Legal. fábrica da Garoto. Não sei se ainda tem Garota aqui aí. pertinho. Tem ainda? Guarapari eu morei lá também. Morei uns 4 anos em Guarapari também. É muito legal Guarapari, Cidade cara. litoral. Pô, Guarapari é muito bom, muito legal. Anos 80, né? 90 já foi Isso. menos, mas assim, anos 80 não era nascido. Ok. Mas era muito bom, tem muito boas lembranças. E também tinha um condomínio um pouco mais para longe, em Nova Guarapari, que era um condomínio que meu tio tinha uma casa. Sim. Esqueci o nome, mas as praias, tem a Praia da Areia Preta. Agora não tem nenhuma areia preta nessa praia mais, ou tem? Porque quando Praia eu da era Areia criança Preta ali no tinha. centro, né? Ali no É, centro. é, Cara, tem muito tempo que eu não volto lá, tá? Não Mas tem eu acho areia que ainda preta há tem. décadas Será? lá. Quando eu era criança tinha mesmo, era muito assim. O pessoal foi levando embora, não sei o que Tem aconteceu, muito tempo. a areia ficou normal. Mas, É, Michael, deixa eu saber da tua história do começo, porque eu estava claro. vendo, você tem assim uma trajetória na música mesmo, você estudou, você se formou, você deu aula, você Sim, cantou na noite, você teve uma banda antes, você participou de uma série de coisas, e quando isso também se transforma em algo dentro da igreja para Deus. Mas começa do começo, claro. fica livre aí. Vamos lá do começo. Então, a minha trajetória na música, cara, eu sempre fui um amante da música, apaixonado na música. E desde tipo, quando eu era bem pequeno, muito pequeno, assim, meus pais sempre gostavam de música, né? Na verdade, meu pai gostava da onda sertaneja, minha mãe gostava da onda rock, né? Minha mãe foi até no show do Queen, então eu sempre ouvindo boas referências ali, desde criança. Eu lembro que a gente viajando para Minas, eu ouvindo o Queen dentro do carro, ouvindo um rock dentro do carro, e sempre aquilo ali me agradava, né? Eu sentia que aquilo ali me agradava. Então, cara, e a minha vivência na igreja também, desde sempre, né? Minha mãe é ministra de Eucaristia. Ah, Minha sim, família toda é legal. católica, parte de pai, parte de mãe. Então, desde criança, indo para novena com a minha mãe levava para novena.
Minha mãe foi minha professora de crisma, né? Então, assim, sempre uma vivência muito grande dentro da igreja, né? Desde sempre. Comecei a fazer aulas também na igreja, aula de violão. Na época a gente tinha que ter revistinha, né? Pegar as É. cifras lá. A gente não tinha muita fonte de aprendizagem. E então, Mas era o por quê? aí eu A aula comecei a tocar particular violão. que você tinha era o quê? Na verdade, era uma aula, era um amigo da igreja que ajudava a gente lá e tal, sabe? Uma aula bem tranquila, assim, dentro da igreja mesmo. A gente reunia com amigos, né? Então, a gente fazia aquela aula junto com os amigos, mas era assim. Aí comecei as aulas dentro da igreja, eu era apaixonado por bateria, eu lembro disso, apaixonado por batera. Eu lembro que eu ia para missa, eu chegava cedo para sentar no primeiro banco, para ver o cara tocando batera ali, e eu ficava assim, meu Eu Deus, sei exatamente o né? que você está Tipo, dizendo. porque a batera, como é um som mais percussivo, eu acho que ela chama muita atenção da criança, né? Com Então eu certeza, ficava é. ali, aí eu ficava ali louco ali, aquela coisa. Aí depois vi um cara tocando violão, aí me apaixonei pelo violão, aí depois eu vi a guitarra com a pedaleira. Aí eu fiquei louco, né? Eu falei, gente, como que pode existir uma pedaleira? Eu vi o cara pisando assim, não entendia nada, né? E eu vi aquele som, né, dos timbres mudando ali. Eu falei, gente, como assim? Eu já era apaixonado por O violão. cara toca guitarra com o pé, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Aí eu falei, gente, como que pode? E fiquei apaixonado por guitarra, cara. Fiquei apaixonado, assim, apaixonadíssimo. Aprendi a tocar guitarra também. Depois eu aprendi a tocar contrabaixo e bateria. Sou um negação, cara, negação. Na verdade, hoje eu toco violão, guitarra e baixo, né? Mas não é pouco isso não, cara. Eu mal toco piano, e só. As pessoas presumem que eu sei tocar violão, Desculpa, ela, como assim? Mas você... Não, eu sei, todo mundo toca violão, mas eu não sei. Eu sei mi e sol. Mi menor também. O violão, na verdade, eu acho o violão um instrumento muito difícil, cara. Assim, eu até converso com o André, assim, eu acho você tocar é uma coisa, né? Você dominar o instrumento é outra, né? Ah, é. É muito Completamente difícil. Eu outra acho um coisa. instrumento acho um instrumento bem difícil, assim, né? Às vezes você toca a vida toda e não toca bem, Uhum. É. mas é isso. Então, assim, minha trajetória na igreja foi desde sempre, né, o Pedro? Minha família toda católica, igual eu te falei, e comecei tocando nas missas das crianças, né? Eu lembro que quando me chamaram para tocar na missa na missa das crianças, eu fiquei super feliz. Aí, daí a gente foi aprendendo ali dentro da igreja, montei algumas bandas, montei os Sinais dos Anjos, Frutos do Espírito, na época banda de adolescentes, Ah, legal. montei o Nova Prece também, Mas aí, montei o Nova alguma Prece. vingou ou não? Porque assim, eu lembro, eu vi aqui anotado lá na frente, Jerry Matarazzo. Então, isso era uma banda sua também. Na verdade, uma banda secular, né? Foi um projeto assim muito rápido, né, que a gente fez. Essa chegou a O vingar um pessoal aí do pouco mais do Rio. que as outras ou não? Sim, na verdade, o que vingou mais foi o Nova Prece, né? Vamos dizer assim, né? Que a Anterior. gente é anterior. A gente chegou a fazer alguns shows, abrimos, abrimos alguns shows grandes aí. Teve uma grande aceitação também no cenário, né? Do pop, do rock aí no Brasil, assim. E foi bem bacana, assim. A aceitação foi bem legal. A Jerry eu entrei assim, cara, foi uma coisa muito rápida, né? A gente entrou para fazer uma turnê na época junto com o Marcos Mena, do LS Jack. Ah, sim. A gente ia fazer uma turnê junto com eles, com ele, né? Então acabou que não vingou muito, assim, né? Ah, Aí a sim. gente teve Não, que. mas, cara, é a loteria também, né? Que é um assunto um pouco polêmico. Vou pular um pouco mais à frente. Eu tinha falado uma vez com o Bruno Faglioni de, da fase dele também. Acho que foi no Fama que ele participou. Já não sei, mas um desses, né? Uhum. E aí eu perguntei a ele, sinceramente, cara, me fala uma coisa. Você acha que quando você se inscreve num programa desse,
a galera, a produção, a direção já escolheu quem vai ganhar? É até uma coisa que eu queria saber de você, porque assim fica... eh, se você vai fazer um raciocínio frio de business, Sim. é, é até interessante para o cara, para o dono do programa, que ele já vá investindo no ganhador durante o programa, porque imagina, não é possível que você dê a mesma carga de atenção, de edição de vídeo, de captação de vídeo, de trilha incidental, de pós-produção, de um Sim. monte de trabalho para todo mundo igual, né? E aí, o que que você tem que fazer? Ou você vai pelo teu julgamento de, poxa, esse cara é mais talentoso, eu vou tentar apostar um pouco mais nele, ou você Uhum. vai vendo qual é o resultado das votações, e quando o programa não tem uma votação e tem júri, então é muito complicado. Eu acho que É. existe um problema que é, quem está em casa está achando que o programa é, vamos ver quem vai ganhar, mas eu acho que o programa deveria ser apresentado de uma maneira diferente. Esses tipos de programa que são entretenimento, meu irmão, entendeu? Então, Sim. a proposta de dizer, vamos ver quem vai ganhar, mas a direção já sabe que, por exemplo, o Renato Viana era o cara que já a gravadora já tinha dado ele para como o cara que vai ter que ganhar esse programa, eles fizeram um contrato e deram dinheiro e financiaram a produção e tal. Eu não posso dizer foi isso, mas eu posso dizer que eu já ouvi de dezenas de pessoas que disseram que foi isso. Então, o que é que você Uhum. acha? O que é que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que esses realities, assim, eu sou um cara, particularmente, eu não curto muito, né? Eu Uhum. acho legal para dar uma guinada na carreira do artista e tal, mas eu prefiro muito consolidar uma carreira fora de reality, né? Eu sempre fui dessa onda, assim. Muita gente fala, cara, por que você não se inscreve no The Voice? Eu me inscrevi no The Voice já, mas só que eu tive que sair por questão de contrato, questão contratual. Então, Contrato com assim, quem? cara, na verdade, eu tava participando de um outro reality, Hum. né? E as gravações iam ser, assim, no mesmo período. Sim, aí não dá, né? Realmente. Não dava. Aí eu tava praticamente 2 realities ao mesmo tempo. Não, daria Então, talvez se fosse exibições em momentos diferentes, ou não? O contrato pois não é, deixava. o contrato não deixava, assim, não deixava. Então eu tive que escolher entre qual reality que eu gostaria, né? Então, assim, cara, eu acho que Aí você foi eles finalista não... do lance da Malta, né? Fui. Foi Eu participei do esse que você reality... tá falando, ou não? Sim. Ah, Eu participei do reality da Banda Malta, né? Eu fui finalista, ficou eu, a Luana Camará, no final, e o Alírio Neto. O Alírio Neto agora tá no Queen Extravaganza, e a Luana tá seguindo carreira solo, né? O Queen Extravaganza é a carreira tributo do Queen, né? Oficial. show. Aí, enfim, cara, eu acho que esses programas é muito entretenimento. Eu acho que o The Voice também, parece que eles não visam muito a qualidade técnica vocal, quem canta mesmo ali, igual o programa já fala, de voz, a voz, né? Eu acho que tinha que ver a técnica da pessoa, como que ela canta, beleza de voz, postura, tudo, né? Eu É acho isso que que é eles mais... dizem que fazem, mas não Pois parece, né? eu Na acho, verdade. não parece. Eu acho que já é um... Eles visam mais o entretenimento, né? Para a família sentar ali, assistir aquela coisa, show business da coisa ali. Mas eu acho que eles não veem a questão técnica, a estética vocal, não a pura voz como um Exato. todo, sabe? Eu acho. Teve uma história de um cara que foi disputar, se eu não me engano, nos Estados Unidos. O pessoal da Voice não virou nem a cadeira nenhuma. E ele veio para o Brasil e ganhou da Voice E aqui. ganhou, sim. O que é que você Eu acha? sei dessa Você acha história. que isso é uma diferença cultural ou mesmo de critério, assim, que aqui é meio esculachado mesmo, de qualquer jeito? Cara, eu acho que aqui a qualidade está bem abaixo, assim, né? Não menosprezando os outros artistas, tem muitos artistas muito bons aqui. Eu acho que lá o grau de qualidade deles estão acima, cara. Estão acima. Não falando mal dos artistas aqui, jamais. Aqui temos muitos artistas bons, assim, eu conheço muitos caras ótimos aqui, né? Os próprios meninos da banda, né? O Pedro, você sabe, eu sempre... A galera fala, puxa o saco dos meninos. Cara, Não, não mas é é porque é a minha excelente, né? banda.
Não é Excelente. porque é minha banda. Os caras já eram excelentes antes de ser da banda. E É, eu sempre achei isso. E o que eu falo a verdade, sou sincero, né? Sempre sim, falo, cara, os caras são excelentes. Para mim, são um dos melhores instrumentistas do Brasil. sim, Eu falo, não há dúvidas. sabe? Não, sabe? Sempre menciono eles em algumas coisas, mostro o trabalho deles também. Sou fã da banda, Sim. né? E eu tenho muito orgulho, cara, de fazer parte assim do 14G mesmo, né? Enfim, mas é, eu acho que é isso, cara. Eu acho que lá a gente tem uma qualidade, lá fora no exterior, a gente tem uma qualidade muito mais exorbitante, né, cara, do que aqui. Você vê que você mesmo falou a história. O cara foi lá, ninguém virou a cadeira, e aqui o cara ganhou, Não, né? Eu pois não sei. é isso que me faz questionar, porque assim, eu também não quero ser cruel, eu até tenho mais facilidade em ser cruel nesse caso do que justo, mas assim, eu penso muito nesse assunto, porque se a gente entende a história da música brasileira, é riquíssima, talvez, talvez a história mais rica musicalmente. O Brasil é um país riquíssimo em tudo, né? Sim, A cultura brasileira, a natureza do Brasil sim, é praticamente inigualável. Você não acha em lugar nenhum no mundo, assim. Ah, talvez ache, mas assim, dos países mais conhecidos, né? Ouro, vegetação, fauna, tudo, tudo. Por sim. exemplo, o Rio de Janeiro até para mim é ainda a cidade mais linda do mundo. Não tem como, é Com certeza, imbatível. para mim também. Então você pensa na música, eh, grandes artistas. Então, Sim. qual Temos é uma o essência muito problema? boa, né? Pois é, qual é o problema? Será que mistura com a nossa história de colonização e de corrupção do Brasil? Eu vou viajar aqui na maionese, mas entende só meu raciocínio. É, Uhum. o Brasil foi colonizado pelos degredados de Portugal, Sim, né? Então, a história de corrupção no Brasil é desde o início. É lógico que colonização envolve a de qualquer país, envolve coisas ruins, né? Assassinatos e tal, mas a fundação do Brasil, pelo que me parece, sempre foi corrupta. Então a gente tem uma cultura medíocre, ou seja, por que que eu quero dizer medíocre? Porque a gente faz só o que realmente precisa, sim, enquanto em outros lugares, por exemplo, Alemanha, é muito fácil a gente falar dos Estados Unidos, mas países assim como a Alemanha, existe uma cultura de excelência. Todo mundo quer ser excelente. Ninguém quer ser medíocre. sim. Medíocre é vergonhoso. Japão, Todo mundo quer ser né? acima da média, né? Japão, Coreia, né? Sim, Lugares assim. Então, você é criado para ser excelente, para você fazer melhor. E por que que aqui não? Então, é uma questão cultural. Então, você vê, a gente tem uma cultura que também mistura com essa coisa do calor e da colonização e do sofrimento que a gente passou, até acaba dando música boa, né? Até acaba dando capoeira, acaba sim, dando samba e tal, mas não existe uma coisa de foco, de estudo, de passar os limites, de ser excelente. E aí, quando você vê uma música americana que também vem da escravidão, que também vem do blues das influências africanas e do Caribe também, que já tinha muito africano que habitava o Caribe e tal, então aí é muita história junto para contar, mas existe ali a influência da Europa de povos que buscavam excelência. a Então, excelência. será que eu estou sendo cruel? Eu acho que, não sei, pode ser, mas eu acho que está aí a diferença, entendeu? A gente talvez tenha mais talento, só que a gente tem menos esforço no geral. Menos Né? esforço. O André Menos que você estava falando, o constância, André né? Cavalcante, ele fala isso, cara, de músicos que eu conheço, quanto mais talento o cara tem, menos ele quer ser estudioso. E aí ele fala É, de si mesmo. Eu não tenho esse parece que talento ele. todo, mas eu sou estudioso. Eu, André, não vem falar que você não tem talento, não, porque é blasfêmia, né? Mas assim, mas ele é um cara que estuda muito. Então essa tá a diferença. Você vê, cara, Sim, como é que você desponta tanto? Como é que você desenvolve do zero, né? From scratch, um fingerstyle uhum, que ninguém parou para te ensinar, né? Então, a diferença da mentalidade do estudo ensina. Você é um cara que pode dizer isso porque você, pós-graduando em canto, né? sim, Então, assim, você não se contentou em só cantar bem, você foi lá e estudou, né? Como é que é um pouco também desse caminho aí? sim. Cara, então, é,
E eu sou um cara, assim, fascinado em voz, né? Eu sou bem perfeccionista no modo de Aham. cantar. A galera fala assim, cara, perfeccionismo atrapalha? Depende. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de perfeccionismo, porque o perfeccionismo, ele te leva a uma excelência, Uhum. né? Ele te leva ali. Então, assim, eu estudei canto, né? Depois eu fiz curso de extensões, estudei também com algumas pessoas, né, o Ariel Coelho, não sei se você conhece. Uhum. O Ariel Coelho é cientista vocal, o cara é Sim. sensacional. Fiz algumas aulas também com a Alza, né, de extensões. A Alza Alves é a ex-back vocal do Tim Maia, né? Ah, eu acho que sei também É, esse nome. ela é bem top. Fiz aula com o maestro Stefano de Moraes, que é o produtor do Anderson Freire, né? A gente fez algumas aulas também com ele. Então, assim, cara, eu acho assim que quem tem muito talento se apega muito no talento, né? É, Confia muito no talento. Por isso que é. deixa o estudo um pouco de lado, né? Não, E não eu existe acho aquela que urgência, né, de eu preciso correr atrás, porque o cara já se é sente assim, porque pronto, né? confia muito no talento. Igual eu falo assim, né, para os cantores, que muitos cantores assim que eu já fiz a produção vocal, alguma coisa, confiaram muito no talento, porque cantam muito bem, mas só que na hora da gravação ali na sala de gravação é outra coisa. Ali muda tudo, Inclusive, né? eu comecei a experimentar isso no início da minha vida, que minha mãe, que tinha um estúdio antes de mim, quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu fui ver a primeira pessoa gravando. É impressionante como, por exemplo, foi gravar um cara tocando surdo para uma campanha política, uma vinheta, sei lá, Uhum. jingle político. O cara era anos e anos surdista de bateria de escola de samba na Sapucaí. Foi gravar no estúdio, ele não conseguia tocar no clique, brother. Então existe até uma diferença, né? Grande, Sim, assim, quem total, toca na live, né? E quem toca no estúdio, né? total. O cantor, tipo, ele não está acostumado a se ouvir, na verdade, né? E quando ele está ali no estúdio, na sala de gravação, com o microfone condensador que capta tudo, então ele tem uma psicoacústica ali totalmente diferente da visão que ele tem da voz dele. Então, ali no estúdio, os erros começam a ficar mais evidentes da voz dele. Aí ele fala, caramba, não sabia que eu errava tanto assim. Então, tipo, É, não chega preparado sim. porque confia muito no talento, né? E não estuda, sabe? Vira uma Então eu ignorância, acho né? isso, exatamente, exatamente. Com os cantores, cara, que a gente vai gravar assim, os caras chegam para gravar e fala, cara, não consegue. Fala, vamos tentar outro dia, vamos ficar tranquilo. Também o estúdio ali geralmente tem alguns cantores que ficam mais tímidos, né? Não consegue se soltar bem. É, Às vezes eu prefiro que os cantores cantam sentado, tá? Às interessante. vezes eu gosto de gravar sentado também, porque eu acho que a forma de gravação do estúdio, eu acho assim, é bacana, né? A captação ali, tal, toda aquela magia do estúdio ali, os equipamentos que a gente usa, mas assim, parece que para o cantor fica um pouco desconfortável você às vezes ficar em pé ali cantando assim. Geralmente alguns E o trechos, microfone é algumas assim, a coisas, pessoa não se acostuma e fica assim, mas na verdade nem é, precisa, né? Então, porque geralmente você não canta assim, né? Na vida real ali, né? na verdade, No você não 24 horas do precisa, seu dia. mas você não precisa fazer isso, é porque o técnico já pôs acima para poder não ficar pegando É, o ar, né? Então só sim, com pega a certeza. ambiência. Mas o cantor, Então, ele tá assim, para cima e canta assim. sim, igual o Chorão do Charlie Brown, né? Ele gravou o disco todo sentado no microfone dinâmico, né? Eles fizeram o teste, né? Tipo, gravou ele com o microfone condensador, depois gravou ele sentado com o microfone dinâmico, Ah, que deu muito mais assim conforto para ele. Mas isso aí é bem, bem é relativo, né? relativo porque a De voz cantor do para cara, de cantor. repente, e o trabalho do cara dá essa abertura para acontecer Sim, isso, dá né? essa abertura, Você vai sim. gravar uma coisa muito suavezinha, tu não vai conseguir ficar soar bem no dinâmico, né? Sim, Mas aí as depende da pessoas falam, coisa. pô, mas sentado prende o diafragma para cantar. Cara, depende de como você senta, Isso também né? depende da pessoa e da técnica e etc, né? Depende muito. Eu, geralmente, quando eu vou cantar sentado, eu canto, tipo assim, eu sento na beirada da cadeira e encosto os pés no Sim, chão, é.
né? Depende da Então já roupa me dá também, mais, assim, depende de muita depende coisa. da roupa, se a pessoa está usando cinto, É, roupas apertadas e tal, né? Eu, particularmente, quando eu vou gravar, eu me sinto mais confortável legal. gravar sentado, assim. É. Mas O Fael, é a isso aí, Jane, a cara. Cleide, esses backings, você conhece eles? Já ouvi falar, assim, não É, o pessoal, a pessoalmente, gente assim. gravou muitas coisas. Até hoje eu gravo com o Fael e com a Cleide. Mas Legal, Adiel, Jane Magalhães e etc. legal. O pessoal muitas vezes grava sentado, até porque é rato de estúdio, então grava direto, tem que fazer 13 faixas num dia só, e etc. Então, tipo, um dos jingles do Hallelujah que eu produzi, se eu não me engano, foi 2012. Tá? Eu tenho foto, tenho vídeo, eles assim. Negócio, uma potência de É, voz. A Jane assim, ó, com o iPad na frente, porque ela estava lendo a letra, e a voz dela não. Isso aqui não é barreira para ela. sim. Ia na parede e voltava, meu irmão. Era um negócio assim. Então depende da pessoa, É, né, cara? depende muito. O cantor ele acaba criando o conforto próprio dele ali, né, de cantar, né? E quando ele aprende a ter uma projeção, uma impostação legal, acho que o posicionamento do corpo dele não diz tanto, né? É, eu acho, enfim, eu acho isso. Eu curto muito gravar algumas coisas sentados. Eu faço testes aqui em casa, eu gravando assim algumas coisas em pé, me tira um pouco o conforto. Quando eu vou gravar sentado, eu consigo aplicar mais uma estética vocal melhor, sabe? Por eu estar mais confortável, assim. É um pouco difícil de explicar isso, né? Não, mas eu Mas acho que talvez nem precise explicar, é mais a é, tua adaptação, o teu corpo, a forma como você respira, adaptação, sim, etc. E por falar sim. nisso, o que é que você recomenda? Tem muito cantor, né, que está iniciando, que tem muito talento e tal, mas não tem estudo, e é difícil hoje a gente tentar recomendar o método tradicional. Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu queria que você desse aula. Eu digo, não, eu não dou aula, nunca dei aula e eu nem sei se Uhum. eu saberia dar aula, talvez sim, né? Se eu fosse copiar o método que fizeram comigo, mas nem quero. Só que eu recomendo que a pessoa tenha aula particular, porque essa foi a forma que eu aprendi. E eu aprendi de piano Uhum. clássico. Então, eu não sei se esse meu pensamento hoje em dia é retrógrado, mas eu acho que a pessoa que estuda no particular com um professor e não com uma turma, primeiríssimo lugar. Segunda coisa, método clássico para mim é muito Uhum. importante, porque se você vai pular só para harmona, só para popular e você não desenvolve habilidades de escala, habilidades de Sim. leitura, habilidades de uma série de coisas que você depois vai aplicar. Eu nunca toquei em música clássica, eu fiz um Uhum. concerto ou outro quando era mais novo, um recital, essas coisas que a gente faz uma vez por ano e tocava um Mozart, tocava um Beethoven, tocava não sei o quê, mas faz parte da trajetória do aluno. Aí depois deu uma travada aqui, Deu uma travadinha. Voltou. beleza. Não, é aqui mesmo, a internet daqui. Mas faz parte da trajetória do aluno você ir se apresentando uma vez por ano e tal, só que depois, quando eu comecei a aplicar isso na vida, eu já tinha 18 e eu fui tocar em banda de pagode e eu trouxe tudo que eu sabia Uhum. e tive que transferir isso para harmonização de música brasileira e aprender a escrever cifra e lidar com banda e tal. Mas se eu não tivesse esse background de aula particular, talvez eu não tivesse chegado ali. Então, não sei, você É pensa muito assim importante, né? também? O que é que você pode dizer para a gente que está querendo aprimorar o canto? Existe exercício? O que é que você faz de manhã? Você fala quando você Sim, acorda? O que é que você toma? Quando você vai gravar uma voz, o que é que você faz? tá. Cara, a voz é. A gente tem que tomar muito cuidado com a voz, né? E eu vejo muitos cantores que não tomam muito cuidado. Usam. Quando a gente vê muitos problemas vocais aí, é muito por excesso de volume vocal, né? Porque o cantor ele extrapola no excesso de pressão, né? Na verdade, a gente não precisa colocar muito excesso de pressão. Na verdade, a gente tem que fazer uma compressão da voz. Você consegue chegar no tom, mas com aquele tom mais comprimido. Isso você consegue salvar a sua voz durante muito tempo, né? Vamos dizer assim. Você consegue manter uma saúde vocal há muito tempo, quando você canta um pouco mais com um volume mais baixo, mais comprimido o som, chegando no tom, mas mais comprimido. Cara, eu sempre tomo muito cuidado com isso, com o meu volume vocal. Eu acho que os cantores têm que tomar muito cuidado com isso.
né? A falta de retorno gera muito isso, o excesso de volume, que não precisa, né? O microfone ele já te dá uma projeção muito boa. O microfone é um amigo do cantor, né? Você vê que cantar com microfone é muito mais fácil do que cantar sem. É. Deixa eu ver Eu, aqui. Não, travou de novo, mas voltou, pode falar. eu tenho alguns rituais, assim, quando eu vou gravar. Por exemplo, eu vou gravar uma voz numa sexta-feira e hoje é segunda-feira, vamos dizer. Eu já começo a ter os cuidados a partir da segunda-feira para gravar a voz na sexta, porque tem a questão da regeneração vocal e tudo mais. O que eu faço? A semana toda eu não durmo com ar-condicionado, eu não durmo com ventilador em cima de mim, eu não uso cafeína, nada, né? Meu Porque a Deus, cafeína... Deus me livre ser cantor. Deus me livre, né? Condicionado. Que É isso, cara? complicado. Então, geralmente eu durmo sem ar-condicionado, às vezes com um leve ventilador ali em cima, janela aberta, arejando o ar sempre. E, cara, eu faço uma dieta, né? Tento entrar numa dieta assim durante a semana inteira para minha voz estar pronta para gravar na sexta-feira, né? Eu vejo cantor que, pô, quinta-feira já começa a ter os cuidados. Eu acho assim que os cuidados vêm de antes. Então, assim, eu evito lactose, eu evito chocolates, café, né? A cafeína Entendi. própria. Não, você não tem Então, vida, assim, entendi. não teve. Não tem vida. Não, mas isso aí, tipo, geralmente é mais na semana um pouco assim que eu vou Entendi. cantar para gravar na sexta-feira. Por quê? Chega na sexta-feira, o cara, pô, cara, dormi mal. E tento dormir bem, porque o sono é Não, sono fundamental, sim. O essencial. sono, inclusive, afeta muito a voz. Se você dorme pouco, você acorda com uma voz horrível. Não sei o que é que acontece com o É, corpo, né? total. Porque a nossa prega vocal, quando você dorme, a nossa prega vocal ela fica passiva, na verdade, e ela resseca a mucosa, né? Resseca a Hum. mucosa que reveste a prega É que vocal você não tá ali. engolindo saliva, né? Você não está engolindo saliva, você está passando ar, né? Passando e entrando e saindo o ar. Então, quando você acorda com aquela voz de locutor, né? É. Então eu falo Mas que quando você dorme quando... pouco é pior. Eu não sei o que acontece também com a questão do corpo e do funcionamento, né? Que a voz ainda piora quando você dorme menos. Você dorme 2 horas, 3 horas por noite só. Ou quando você Sim, não porque na dorme, você verdade vira e tal. a prega vocal é um músculo, né? Então é um músculo que, por isso que eu falo, quanto mais você cantar, mais você vai cantar, melhor você vai cantar. Você está hipertrofiando aquele músculo. Então, assim, se você não tem um bom descanso, você não descansa o músculo, porque quando a gente fala, a gente está usando a musculatura da prega vocal também, né? Então você tem que descansar o músculo. Então, se você não dorme, você não tem aquele descanso do músculo, né? Então, por isso que ela fica mais fadigada. A gente entra na questão de fadiga muscular, Entendi. É. né? E você é um cara que entende E, exercício, você é forte pra caramba, então que... suplementos e tal, né? Quer dizer, então, pois é, não, isso aí quem vê teu Instagram sabe, né? Uhum. Mas então tem dieta pra voz, né? E tem Cara, com exercício pra certeza. voz, né? Tem exercícios, são os vocalistas. Aí, beleza, às vezes eu tenho uns cuidados exagerados e tal, né? Porque como a gente estuda ali, né? Eu tento ser também, eu passo, eu dou aula de canto, então a gente tem que ser o exemplo também, sabe, Pedro? Uhum, Então eu já sou um caso um pouco mais exagerado nisso também. Eu acho que também não precisa ser isso também, aquilo tudo, né? uhum. Eu já começo a ter o cuidado sexta-feira, vou gravar sexta-feira, segunda-feira já começo a ter o cuidado. Mas é porque, para mim, funciona. Sim, Para mim, você acha que funciona. Eu isso, chego sexta-feira pronto. se você vai gravar numa sexta-feira, tendo feito todos os cuidados de dieta e de sono e de alimentação e de etc, né? Uhum. Ar-condicionado e tal. E você vai gravar na sexta, você consegue ver um resultado concretamente diferente de se você não tivesse feito esse preparo? Total, Na total. gravação, ou só você percebe? Se eu for ouvir, eu vou saber? Cara, eu percebo muito porque eu vejo a minha prega vocal parece estar mais trabalhada, eu consigo cantar com mais eficiência, sabe? Claro que eu faço os aquecimentos vocais, né? Igual eu Hum. sempre falo, os aquecimentos vocais não é para cantar melhor, é para maximizar o canto na hora de cantar. Você não vai cantar melhor. Pois é, mais ou menos Você não isso que vai. eu queria saber. A pessoa que quiser fazer um exercício todo dia para ir crescendo assim na habilidade, o que é que você recomenda?
Então, tem uns exercícios que melhora a parte vocal, né? Melhora a tessitura, a extensão vocal, melhora a estética dos graves, dos agudos, dos médios. Então, assim, cara, o que eu recomendo é a pessoa fazer exercícios de criatividade vocal, pegar o violão, fazer qualquer nota ali e começar a fazer vocalizes assim, tipo, aleatórios, sabe? Aleatórios. Ah, vou fazer um negócio aqui, por exemplo, faço um dó aqui, aí eu vou lá, aí eu troco pro sol, aí eu e eu começo a criar uma criatividade vocal e entender a minha voz. Ah, tá. Eu gosto muito de trabalhar a criatividade vocal, assim, né? Porque muito na hora que você vai cantar, você usa muito o feeling, né? É total. Eu acho, assim, que o que diferencia um cantor bom de um cantor bom, você pega, assim, um cantor bom que tem muito estudo, um cantor bom que tem muito estudo, muita prática e muito estudo, os dois, o que diferencia os dois de um ser melhor do que o outro é o bom gosto de um e a interpretação de um. Tipo assim, você pega dois cantores que são muito bons no que fazem, pô, qual é o melhor? Para mim, a interpretação é a chave, cara. A interpretação. É interessante, quer dizer, mas então tem exercício para desenvolver o músculo, mas também você precisa ir desenvolvendo a criatividade e o domínio, né, Isso. Tem um daquilo que você exercício, quer fazer. com certeza. Então, geralmente eu pego o violão aqui, eu fico fazendo coisas aleatórias, com notas aleatórias, e vou desenvolvendo a minha criatividade, né? E isso é para trabalhar a criatividade vocal, claro que ajuda também, né, no desenvolvimento do canto. E também para trabalhar a extensão vocal, os vocalizes, isso já são mais exercícios específicos que a gente usa no teclado, né, escalas. Aí você tem que saber qual a região que você é, se você é um tenor, se você é um barítono, para fazer a escala adequada para o seu tipo de região. Então tem Ah, esses sim. tipos de exercícios Como é que para a pessoa melhorar a descobre? voz. Ela vai até o limite que ela consegue e ela vai percebendo que está nessa escala aqui, nessa oitava aqui, né? Como é que ela descobre qual é a região dela? Então, para ela descobrir a região dela, tem que fazer um teste com o vocal coach ali, o profissional de canto, e ela vai fazendo. Ela começa do mais grave dela, né, da voz de peito, que a gente fala, usando o TA, e depois ela vai passando para os registros médios e os registros agudos, né? Aí depois quando chega no agudo, a gente já usa o CT, que é o músculo que a gente usa, que é os músculos responsáveis pela voz de cabeça, né? Quando a gente chega no agudo, aí a gente começa a trabalhar a extensão da pessoa, para ver se ela consegue chegar no tom, mas se ela chega com qualidade, porque tem gente que chega, mas não chega com qualidade, mas chega, Ah, é. Que é só né? berrar, né? Chegar lá e berrou e Mas chegou. chega, vamos dizer assim, É. chegou no tom, mas e com a qualidade? Cadê a qualidade que chega naquele tom? Então a gente tem que fazer esse trabalho de trabalhar a extensão vocal da pessoa para ela chegar com qualidade. Aí, por exemplo, eu vi a nota que a pessoa, foi um Fá 5, ok, sei lá, chegou aqui, beleza. Ok, então a Que sua já é extensão é essa alto, aqui. né? Já é alto. Já é É. alto pra caramba. Então, assim, é... então é isso, cara. Assim, o canto ele tem que ser trabalhado todo dia, Pedro. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem muita gente que fala, eu falo com os meus alunos, você está cantando quantas vezes no mês? Aí ele fala assim, cara, eu estou fazendo 2 shows por mês. Eu falo, então basicamente você está cantando umas 3 horas. É, Eu falei, você está fazendo alguns exercícios, 3 horas então por mês, né? Sem 3 horas exercício. por mês. Não tem como você ver um resultado muito eficaz, né? Em nada, né? Em Eu, nada, eu, eu gosto em de nada. jiu-jitsu. Se eu fizer 3 horas de jiu-jitsu por mês, eu vou demorar 30 anos para chegar na faixa preta. Então, eu Pois preciso é. fazer 1 hora por dia, 3 vezes por semana Cara. no mínimo, né? 3 horas Pois por é, semana. Diferente. com certeza, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, não adianta. Eu toquei na noite também, eu pulei, né? Quando você falou, mas fala um Ah, pouco da sua mas trajetória. fica livre Eu aí. pulei, eu pulei um pouco. Eu toquei na noite durante muito tempo, que eu acho a noite muito assim essencial para o músico, né? Eu era muito resistente a tocar na noite, né? Por eu ser da igreja, assim, aí eu falo, tocar na noite junto com a igreja parece que não combina, aquela coisa toda. E eu era muito resistente, mas a noite ela ajuda muito. E tinha meses que eu fazia 24 agendas, cara, aqui. 24 agendas de shows. Caramba, brother.
quase todo dia. 24 agendas de show, quase Fazia todo mais dia. de um por dia, não? Tinha alguns eu fazia até 3, cara. Fazia até 3. E com duração de 3 horas cantando. Então quer dizer que eu cantava 9 horas em um dia. Mas só que o que acontecia? Quando eu chegava no último show, a minha voz já estava fadigada. Aí o meu Entendi, fono, claro. né, que era meu fono antes, Marcel Vacari, chegou para mim, cara, não faça isso. Porque vamos dizer assim, o dinheiro que você está ganhando fazendo 3 shows, depois você vai ter que trabalhar com uma reabilitação vocal, você vai gastar tudo. O dinheiro que você ganhou, você vai Não, e gastar tem para... dano que você não recupera, né? Assim, eu estava até pensando Sim, nisso. Duas coisas que você falou aí, só um parênteses, tá? Depois você volta. claro. Eu às vezes vou comer, tô com a Cibele, minha esposa, então a gente come num lugar que tem música ao vivo. Eu fiquei pensando, cobra um cover artístico, R$ 10 por pessoa. Se esses R$ 10 vão todo pro cantor, pô, o cara ganha numa noite, ele ganha legal, meu irmão. Sim. Mais de 1.000. Tô errado? Cara, isso aí já é muito... Você tem que... Com o contratante, né? Você tem que ver isso com o contratante na hora, porque às vezes você fecha um valor fixo Então o cover artístico com não é ele. todo para ele, né? Depende. Na maioria das vezes, não. Eu já toquei em lugares que, cara, eu vi lotar a casa assim, eu falei, pô, hoje eu vou ganhar uma grana legal, Exatamente. E aí né? não. E O não, cara te dá o não vi. valor fixo lá, né? Ele te dá o valor fixo. Porque também, se não der ninguém também, quem perde é o cara também. Ele vai ter que te dar aquele valor fixo, né? Não, mas justamente, vou te dar 500. Se encher ou se esvaziar. Não, eu te dou o cover artístico. Se você ganhar R$ 30, é o seu. Se você ganhar 3.000, que bom, parabéns. Sim, vai na sorte, O né? certo era isso, né? Sim, o certo era isso. Mas aí transitando para outra coisa, aí esses caras têm que ralar muito, né? Tem que fazer toda semana, tem que fazer 3 vezes por semana, 3 horas, não sei quantas horas o cara fica cantando Sim, ali, tem que não sei. ralar demais, cara. Pois é, Tem que ralar demais. aí, Eu não aí tinha vida você. praticamente, né? E você corre o risco de ficar, por exemplo, que nem cantores como Leonardo Gonçalves Sim, ou Guilherme de Sá, e estou dando exemplos nossos, assim, né? Próximos e tal, que são alienígenas. São sim. assim, o nível dos caras. Meu amigo, diz assim, É um o nível Guilherme de hard, Sá né, cara? copiou o Nickelback. Não, ele é melhor do que o É. cara do Nickelback, entendeu? Só que o que que ele fez com a voz? Eu não sei. Se tem uma fenda, eu não sei o que houve. O Leonardo Gonçalves, eu vi um show dele antes dele parar. Não sei se voltou agora, mas a voz do cara no show estava inaceitável de ruim. Então, eu não devia nem ter feito aquele show. Mas como ele é muito Sim, bom e a gente ama a música do cara, tanto faz. Que bom que você tá aí é. e que eu tô te A gente vendo. já criou o conceito, a propriedade dele ali, né? Não, o Guilherme, que eu saiba, em uma época, grande parte do show era playback, a voz. E ele cantava alguns trechos e Sim. falava algumas coisas. Por quê? Porque era impossível ele fazer aquele show, mas ele tinha uma responsabilidade. Então, nem acho que seja desonesto isso. Eu acho que, assim, é que nem você dizer que VS, que sampler na banda é desonestidade. Uhum. Não, hoje faz parte da música que você produziu, né? Mas, assim, Sim. como é que você evita chegar nesse ponto, né? De estrago vocal? É muito uso que a pessoa fez ou ela usou mal para chegar nesse ponto? Então, cara, provavelmente foi o uso excessivo da voz, aquilo que eu te falei, que o que acontece mais é o excesso de volume. Que a gente pega mais, você vai em consulta de fono, otorrino, geralmente é muito excesso de volume, cara, que os cantores exercem, né, para cantar, e sendo que não precisa desse excesso de volume. Se o cara treinar com a consciência vocal, porque cantar, você tem que cantar consciente, tem que saber dominar a sua voz, e não sua voz te dominar. Então, se ele está cantando com consciência, provavelmente ele não vai ter um problema futuro, né? Agora, se ele canta sem consciência, pode ter certeza. Então, o que mais resulta nesses problemas de calo, fenda, é o mau uso da voz no excesso de volume, tá? O excesso do volume. Então, eu tento, assim, me cuidar bastante. Pô, Pedro, claro que às vezes no mundo real é difícil, né, cara? A gente chega, igual, né? A gente foi fazer uma live lá em São Paulo, Claro, né? com 14G. Uhum. Cara, a gente já chega ali e tal, a gente já chega cansado, né? De viagem. E às vezes não dá tempo, cara, de fazer um aquecimento, né? Uhum. Então,
já é um ponto negativo para mim, né? Vamos dizer assim, pô, aí eu já penso, pô, não deu para fazer o aquecimento, vamos entrar sem aquecer, cara. Vai aquecer na música mesmo. Então tem coisas que às vezes não dá. É. Então, Mas aí no fazer mundo um real é drive, diferente. nesse caso, se você fizer um drive, machuca a garganta ou não? Sem aquecer, você fala? É. Então, geralmente, quando eu não aqueço a voz, eu não consigo fazer um drive com a estética que eu quero, E sofre né? um pouco? Você dói um pouco ou não? Sofre um pouquinho, dá uma ardida, sabe? Dá uma ardida na garganta Uhum. e dá uma sofrida, né? Na verdade, eu chego no drive, mas não Tu não estava com a pronto para aquilo, estética né? que eu queria. Não estava pronto para É que nem aquilo. se acordar e sair Então, correndo, né? tipo, O teu corpo não está pronto para é, aquilo, né? sim, eu chego, mas eu não fico. Eu mando o drive e falo, pô, na minha cabeça, né? Cara, não foi o drive que eu Não queria. chegou lá, Isso né? cantando, né? Não É. chegou lá. Não, é assim. Tipo, não chegou lá. Mas Sempre. eu acho que eu tento cuidar muito da minha saúde vocal. Pelo menos para gravação, Pedro, eu acho que os cantores têm que cuidar bastante, porque a gravação eu falo que é uma coisa que vai ficar eternizada, cara, É. né? E A que gente gravou, nunca vai gravou, estar cara. 100% feliz com a obra. É, Principalmente produtor sim, musical, que você também é, mas é, que envolve todas as etapas de todos os instrumentos, de todas as coisas. Aí você fala, ih, aqui não era sim, isso. Para sempre você vai precisar, é, precisar ouvir aquilo. com Mas certeza. E eu aí, falo que a gente nunca termina uma música, nunca termina uma canção, não, a gente sempre abandona, né? A gente fala, cara, chega, tá bom, né? é, Não tá bom, mas chega, deixa. chega. Tá bom, mas deixa. É, exatamente. É isso aí. Então a gente, eu acho que temos que cuidar, acho não, tenho certeza, temos que fazer isso, cuidar da saúde vocal, porque o músculo a prega vocal é um músculo e eu vejo, pô, as pessoas cuidam tanto do corpo e esquecem de cuidar da voz, né? Sim. E então eu acho isso É, essencial. cantor tem que cuidar da voz, não tem jeito. Tem gente que acha que não, mas Cara, é o seu instrumento, é o seu instrumento. Às vezes eu sou um pouco chato, assim, né? Pô, começo já a fazer o negócio na segunda-feira para gravar na sexta, mas é o que eu me sinto confortável, sabe? Eu falo, pô, fiz tudo certinho, segui uma dieta legal, pô, vou gravar várias músicas na sexta, eu sei que minha voz tá bacana, não, né? Então, mas essa é a assim, tua vida. Você é o quê? Cantor. é, Então, é isso, né? Eu falei uma vez com o Bruno, brother, você imagina assim, isso ele já tinha acabado de entrar no Rosa, né? uhum, Imagina assim, se alguém chegasse para você, você não fosse o que você é hoje, e dissesse, cara, eu vou te dar a oportunidade de ser o vocalista da banda que mais importante do mercado X, eu vou te dar a oportunidade de participar de clipes, eu vou te dar a oportunidade de isso e aquilo, e você vai poder ser super conhecido, e se eu te der US$ 1 milhão, você faria, por acaso? Você ia cuidar do seu corpo, você ia cuidar da sua aparência, você ia estudar de verdade o teu canto para você ser um cantor excelente? Ah, se você me pagasse isso, me pusesse nessa banda, claro, sim, você já chegou aqui, né? sim, Claro, fora a questão do dinheiro, mas é sempre assim, a gente imagina, não, se o cara me desse US$ 1 milhão, eu ia malhar, eu ia ficar fortão, eu ia não sei o quê, eu ia me dedicar ao meu trabalho, eu ia ficar famoso, porque aí eu ia ter um motivo para poder é, chegar lá. Não, então isso é uma maneira de, porque ele estava numa época um pouco assim, fora de forma, um pouco, uhum, falei, cara, você já está aí, agora você precisa fazer por merecer algo que você já conquistou, brother, entendeu? sim, Então você tem que cuidar do teu corpo, tem que cuidar da tua voz. E ele, quando a gente conheceu, ele nem explorava muito essa coisa do rock. Ele cantava até mais como o Léo Gonçalves. sim, mas Tem nessa onda, né? um álbum dele, Médico de Almas. Tu vai Uhum, ouvir. Antes da gente produzir ele um dia e depois ele pro Rosa, que era completamente o timbre e os melismas e assim os arranjos até de harmonização e tal, que ele também é muito bom, né? Mas aí depois ele sim, começou então eu tô nesse caminho agora de rock. A gente foi fazer a música dele um dia, falei, vamos fazer lembrando do David Cook, que é um cara que também ganhou American Idol e tal, sim, sabe quem é, né? curto muito. Uhum, Muito bom. E até eles se parecem um pouco, né? Assim, se você é, for pensar, né? Aí eu falei, cara, eu acho que a tua voz e o que a gente gostaria. E aí ele foi para essa onda. E aí também vem o talento do cara, né? Porque ele conseguiu desenvolver tão rápido essa parada, né? sim, Mas é dedicação. É dedicação, ele fala, vamos abraçar a com causa certeza. aqui. Então, ninguém vai te dizer. Você até desculpa que eu fico fazendo esses discursos longos assim, mas é porque meu Não, que pensamento. isso?
Se você é cantor católico, você está ouvindo isso, você é cantor evangélico, seja o que for, você canta na tua vida aí, na tua paróquia, no teu grupo, Uhum. você quer ser um cantor profissional. Ninguém vai chegar para você e vai dizer, você merece ser um cantor de sucesso, ou você está de parabéns porque isso e aquilo, ou eu vou te dar a oportunidade de gravar um álbum. Isso é loteria, isso não acontece nunca. Sim, Você tem que determinar o que você quer, você tem que trilhar o caminho que você determinou que você quer para chegar na meta, para depois sim. você Você ter o vai criando as suas reconhecimento, o oportunidades, resultado né? ou não, né? Porque a gente fica um pouco passivo, Sim, mas se eu tivesse a oportunidade, você trilha o teu caminho, você sim, faz o com teu certeza. destino. Deus te chamou para uma coisa, e como é que Deus mostra para você que você tem aquele chamado para chegar lá? A primeira coisa que Deus te dá é o desejo, né? Eu desejo ser um cantor, eu Sim, desejo servir a Deus ou fazer coisas com o meu canto. Deus te deu o chamado de ser um cantor e de trilhar esse caminho, mas a primeira coisa que ele te dá é o desejo e a ideia. Então, é sim, assim que Deus participa da tua vida. Deus não vai contar o teu futuro. Olha, você vai morrer no dia tal, você vai ser cantor, você vai fazer isso. Não, ele quer que você trilhe, você experimente, você escolha as coisas, mas ele sim. pôs Seus lá próprios a pés, né? sementezinha, né? Então você tem que correr atrás, é a tua vida, né? Ninguém vai te dar Com nada, certeza, com né? certeza. E eu acho que a música católica ela está ganhando uma qualidade excelente também, né? Tipo, vocês mesmos, produtores da fábrica, aí, pô, vocês fazem um trabalho excelente. Não estou rasgando cedo aqui. Quero Ah, parabenizar também o seu trabalho também. obrigado. Pô, vocês são sensacionais de verdade. E tá elevando muito, cara. Tá elevando muito o nível da música católica. Vocês junto com os meninos aí do Fábrica também, o Renan, o André, o Rafinha, o Guga. Ah, é. Vocês são sensacionais de verdade, cara. De Não, verdade, eu, eu eu sou tô fã com de esses vocês. caras há mais de uma década e até hoje eu fico assim, não consigo. Eu fico impressionado com eles, entendeu? Para mim, É eu tô impressionante. de sorte, eu tô de cagada aí. Foi sem querer, não participo, não mereço. Mas assim, os caras Sim. são realmente muito bons. Mas fico feliz que É. exista esse reconhecimento aí, cara. É legal pelo feedback. Pô, legal pra caramba, cara. Depois que vocês começaram a produzir os álbuns católicos aí, cara, tipo, cresceu muito. Cresceu muito, Pedro. E graças a vocês aí, né? Porque tem tudo um bastidor. Tem o artista, né, que tá ali fazendo o show, que tá ali cantando, mas tem os produtores por trás fazendo toda a cena acontecer, né, cara? É, é um trabalho em conjunto, realmente. E aí É um trabalho em conjunto. é até legal que lembrei de falar um pouco da 14G, para a gente fechar, porque Uhum, eu lembro que a gente, nós cinco, são cinco? É. Dizíamos, e eles mais assim do que eu, porque eu já fiz muito show na vida e eu meio que dei uma cansada. Mas eles diziam, não, cara, a gente produz para os artistas, a gente toca com os artistas e a gente faz tudo, mas a gente não se sente construindo algo nosso. Então eles uhum, sempre desejavam e já tinham tentado fazer banda antes, até com um cantor chamado Dudu Nascimento, que é um backing vocal uhum. assim, de alta qualidade. Ele que faz assim, ele que faz os tenores de músicas tipo essa, Um Dia, e Legal. algumas outras do Rosa. O cara fazendo a terça do máximo do agudo do Bruno, ele fazendo a terça em paz, assim, chegando lá, né? Muito monstro, Tranquilo. muito monstro, muito monstro. E, mas e aí eles tentaram a banda com ele, depois não deu certo. Agora fizeram com você a 14G. Explica um pouco quando foi, como foi esse nome 14G. Eu sei, mas eu quero que você fale. Uhum. Cara, então, deixa eu ver minha bateria aqui. Mas vai fechar já, É, tá? Já daqui a pouquinho. Em 2019, André Cavalcante entrou em contato comigo, né? Falou, cara, quero conversar com você e tal, tal, tal. Aí eu falei, pô, legal, o André Cavalcante entrando em contato comigo. Eu achei que ele queria produzir alguma coisa minha e tal. Aí entrou em contato, a gente se falou, ele falou, cara, tô com um projeto aqui, para chegar até você, a gente garimpou muita coisa e tal. Pô, tô querendo te chamar para ser o vocalista da minha banda, cara. E ele te Aí eu conheceu falei, como? pô. Então, aí, de, na verdade, acho que foi o Renan que viu meu trabalho na internet, Ah, entendi. né? Aí mostrou para ele e tal. E foi assim, foi pelo Instagram mesmo, né? Aí entrou em contato comigo, enfim. Aí eu falei assim, pô, só um minutinho aqui que eu vou pensar.
Aí eu falei, não, cara, já pensei aqui, aceito. Top. Você estava fazendo o quê na época? Cara, na época, foi 2019, na época eu estava só dando aulas, né? E, enfim, só isso mesmo. Estava Ah, trabalhando com algumas sim. coisas de produções aqui também. E apenas, não estava com nenhum projeto, não estava com nenhuma banda. Estava seguindo mais carreira solo, né? Ah, sim. Mas você estava mais cantando, então, noite ou não? O que você estava Não, na fazendo noite assim já de tinha banda? parado, 2019. Mais igreja mesmo. 2019 já tinha parado. Estava mais na igreja, né? Cantava às vezes nas missas e tal. E, enfim, na noite já tinha parado. Eu não lembro uma data exata que eu parei de tocar na noite. Eu toquei na noite durante uns 7 anos, por aí. Né? Ah, Aprendi tá. muita coisa, cara. Aprendi muita coisa. E na época que eles me chamaram, não, já tinha parado já, com certeza. Mas enfim, aí eu tava mais nesse lance de aulas mesmo. E É isso 14G são aí. 14 gerações, que tem a ver com a passagem bíblica. É, de Abraão Mas... até Davi, né? Na verdade são mais de 14 gerações, né? Não, de Abraão a Davi, sim, É, eu acho. é Mas sim, né? São mais de 14 gerações, porque de 14 em 14 que foi os marcos, né, de nomes na Bíblia, né? Então, assim, sim, exato. foi de Abraão até Davi, isso mesmo. Então, na verdade, o nome os meninos já tinham, né? Ah, Aí, na hora, eles me apresentaram o nome, eu, pô, 14G, fica muito 4G, né? A gente ficou muito... é um 4G avançadíssimo ali, né? Já tá no 14 Né? vocês. Já estão no Já tá no futuro. 14, É, já estamos no futuro. é. Então, aí, o que acontece? É, Enfim, então, na verdade, são mais de 14 gerações. São 14, 14, 14, né? Totalizando dá o quê? 42? Dá 40, sei lá. 40 alguma coisa. 52. 42, é. São 14 gerações, Nossa, né? matemática podre aqui agora. 42, é. E agora... 42. Aí, então, na verdade, está no Mateus 1, versículo 17, né? Que fala sobre isso aí. De Abraão até Davi. Aí depois, se não me engano, Davi foi deportado para a Babilônia. Também tem outras mais... até o nascimento de Cristo, né? Até o nascimento de Cristo foram 42 gerações. Mas a gente colocou 14G por causa... Na verdade, não tem Desse um marco, porquê, né? né? Mas é para Porque soar mesmo é por causa bem. desse marco de 14, É. 14, 14, foi 14, Não, mas é um bom sempre de nome. 14 em Eu achei 14. legal. É sugestivo, você É, fica pensando o que é que significa aquilo, né? É legal. sim. Mas, Aí a gente tirou isso do Mateus 1, versículo 17, que tá também no... que é o nome do nosso EP, né? Mateus 1. você foi um cara que fez um dos cantores do jingle do Hallelujah que eternizou. A gente Isso. teve. Você não conhece muito essa história, mas a comunidade Shalom sempre fez um jingle diferente todo ano pro Hallelujah. Uma Uhum. música diferente, né? E eu falava muito isso, cara, vocês têm que ter uma música só, porque é o troço. No ano seguinte a pessoa já não sabe mais a música, se fosse a mesma, já dá uma Sim. familiaridade para a pessoa, que nem, por exemplo, o jingle do Rock in Rio, que sei lá, desde os anos 80, que é a mesma coisa. Mas aí a gente fez 2015, aí foi gravado primeiro pelo Igor Fernandes eu tinha feito um Legal. arranjo, depois a gente fez um outro. Aí quando a gente fez esse, eu pedi para o Fael fazer um arranjo vocal e ficar um pouco mais pentatonics, né? Mas precisava de Uhum. um vocalista e tenorzão e tal. E aí o André, cara, é o Michael, não tem nem caô. Aí foi você e foi o Pedro Henrique, foi Foi isso? eu e o Pedro, né, Pedro Henrique, Ah, sim. que gravamos ali. Eu não conheço ele. Mas ficou Então, incrível, assim, a interpretação e tal. E para mim, essa música ficou. Agora, até a gente fazer um outro arranjo vai demorar. Acho que não precisa mais. Para mim, para mim ficou, mas foi muito bom. cara, ficou linda a música. Parabéns para vocês aí. Foi Não, para bacana vocês demais. Quando a também, Dé né? falou, cara, pô, obrigado. Quando a Dé falou, cara, você aceita gravar? Eu falei, claro, cara. Parei tudo aqui. Não, para aqui agora, vamos Nossa, só o gravar. primeiro Aleluia já dá um negócio no coração, assim. Tá lindo. Ficou lindo, cara. Ficou lindo. Brother, E o pessoal lá em Fortaleza, que eu não estava tocando lá em Fortaleza, eu não ah, lembro o ano, acho que foi ano passado, não lembro. sim. Tava tocando, aí teve essa música de abertura lá, e o pessoal me mandando mensagem, pô, cara, você tá cantando aqui, você tá aqui, você tá aqui. Eu falei, Ah, não, tá. é só música de abertura, o pessoal achando que eu tava lá, né? Pô, cara, não é má ideia Mas não, hein? legal, cara. Vamos fazer isso ao vivo, hein? Agora que
Temos que fazer isso ao vivo, hein, Pedrão? Tem que cantar ela toda, porque não vai ter o Pedro Henrique, mas faz você tudo sozinho. Eu vou pegar um instrumental, a gente vai esquematizar uma parada para esse próximo Hallelujah aí. Topa? Topo, tô dentro, tamo junto. Como é que tá? Para fechar, o que é que você tem aí de planos? 14G, o que você acha que vai rolar aí esse semestre? Cara, a gente já tá gravando músicas novas, né? Tô com algumas composições aqui também já. A gente já tá trabalhando algumas coisas. A gente deu uma parada por causa da pandemia. Na verdade, a gente não parou, né? O mundo parou, vamos dizer assim. Então, mas a gente sempre ficou trabalhando ali nos bastidores, né, para manter a banda viva. Uhum. Sempre estamos em contato aí. Mas vamos gravar agora, acho que 2 singles já que estamos produzindo aí. 2 singles. Que é a produção do André, né? Então eu tô perguntando mesmo como espectador, porque até quero ver mais de perto. Sim. Então vamos lançar mais 2 singles aí, né? Então, assim, para planos futuros, por enquanto só esses, né, Pedro? Queremos fazer shows agora, se Deus quiser aí. É bom. Essa pandemia passando, a gente vai para a estrada. Vamos fazer um som aí. Porque vocês começaram numa época que não teve muita rotatividade, né? Mas eu vi uma live linda de vocês. Cara, foi tão organizado que eu pensei, não pode ser, é playback. Porque a parada foi muito limpa. Eu fiquei assim, tá faltando até alguma coisa, assim, tipo, tem um errinho aí no meio, não? Pra gente se ver que o negócio é real. Mas, assim, é incrível. Eu acho que aí vocês vão, com os shows e com a estrada, pegando mais identidade, mais unidade, mais casca, e aquela coisa vai se transformando mesmo num monstro, num indivíduo, né? A banda tem aquela cara e tal. A gente está criando muitas coisas, né? A gente está juntando muitas influências de cada um, a gente está testando sons, estamos, né? Claro, colocando a nossa verdade ali sempre, né? E os meninos, assim, a gente ouvimos as mesmas coisas, cara, inacreditável. Quando eu conheci os meninos, eles, é isso aqui que a gente tá pensando. Eu falei, pô, mas é isso aqui que eu tava pensando também, essa onda que eu tava pensando. É inacreditável, assim. As músicas... quando Deus quer, junta, né? Com certeza, cara. E, assim, é isso aí, cara. E teve o Troféu Louvemos também, né, que a gente... Então, eu vi vocês, eu tava em casa, caramba, que legal que vocês ganharam 2 troféus, né, cara? Foi muito bonito isso. Foi o quê? Feliz pra caramba, foram as categorias? Foram, EP do ano e gravação do ano. Show. No ano anterior a gente tinha ganho também gravação do ano com alguma coisa do Shalom, se eu não me engano. Com gravação do ano Top também. Demais. Então cara, foi assim, pra gente foi muito legal, cara. Muito feliz por vocês, eu acho que tem um bom futuro, tem um futuro bonito aí. E eu gostei de conversar contigo, eu espero você aqui no Rio, assim que puder, para visitar o estúdio que a gente vai começar a fazer um novo aí, a mudança. Com certeza. Da Fagma Produções aqui para Barra. E de volta, né? Graças a Deus. E vamos fazer um ao vivão presencial aí com a galera toda. Vamos sim. Com certeza. Vamos fazer um som, fazer uma live. Pode ser uma live também, curti a ideia. Mas valeu, cara. Obrigadão aí, cara. Pedrão, obrigado, cara. Tamo junto. Sucesso aí. Deus abençoe. Você também, irmão. Um abraço.